As crises que nós vivenciamos, as crises pelas quais, né, o mundo está passando, o Brasil está passando, e a gente sempre conversa e traz o Pedro Carvalho, né, que agora ele está de férias, está só de boas, aí está vindo mais aqui para o nosso Tudo em Dia falar a respeito disso. O Pedro Carvalho é mestre em Ciências Sociais e tem muitas reflexões a fazer, né, junto com a gente. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, bom dia aos telespectadores. Mais uma vez, um prazer estar aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a realidade que nos rodeia. Pois é, e essa realidade tem sido um pouco dura, mas a gente está aí trabalhando, tentando vivenciá-la da melhor maneira possível. É possível, né, ainda a mudança positiva ou vai demorar? Eu acho interessante, né, já o início da sua fala, quando você diz a realidade é um pouco dura, né? Eu me pergunto sempre, e quando é que foi fácil? Quando é que foi mole para o ser humano, né? Quando é que vivemos em um aspecto de harmonia e bem-estar para todos? É verdade. Se a gente olhar na história, acho que foram momentos muito pontuais e ínfimos, se é que existiram. E hoje estamos perante muitos desafios, né? E a gente... acho que enquanto humanos, enquanto essa racionalidade que a gente já desenvolveu nesse último período civilizatório, que a gente pega, que se chama modernidade, né, e pensamos muito sobre ela, e principalmente a partir da obra de Bauman, né, o que eu trago aqui na maioria das vezes não é pensamento puro meu, que a gente estuda, principalmente estudei na UERN e em outros estudos da minha vida, e a gente pensar sobre essa modernidade, sobre esse momento que vivemos. E aí, é caracterizado por um momento de mudanças e a gente pergunta se é um momento de mudança ou se é uma mudança de momento. Se é uma época de mudanças ou se é uma mudança de época, né? Tem autores que falam que vivemos uma segunda modernidade, uma modernidade tardia. Bauman fala da modernidade líquida e aí a gente vem refletir sobre isso. Esses dias, né, eu conversando com você anteriormente, a gente pensa sobre essa crise do coronavírus, né, que a gente sempre via o aspecto planetário das crises, principalmente no aspecto econômico. Sim. Uma bolsa na Malásia, uma bolsa no México, os tigres asiáticos nos anos 90, a Rússia em outra época, o México. Cada momento a gente sentia que estávamos em uma sociedade planetária através principalmente da economia, né? Um movimento em um país que a maioria de nós não conhece, nunca teve e refletia no nosso dia a dia. E agora, Aline, nós estamos vivenciando esse aspecto planetário da nossa sociedade, que estamos todos interconectados, interligados, através de um aspecto de saúde. Um aspecto que está assustando e assombrando, ao que parece ser toda a humanidade, né? Todo o planeta. E aqui no Brasil parece ser que não vai ser diferente, né? Uma crise que ela começa em uma pequena aldeia, em um mercado na China, né? Em uma cidade menor, e ela vai se espalhando, se alastrando, atinge a todo mundo de forma diferente, claro, né? Mas nos chama a atenção atingir a Europa, né? Chegando também fortemente aos Estados Unidos e mudando totalmente a rotina, né? Eu gosto de futebol e dos esportes, e a gente vê na prática esportiva está tudo sendo cancelado, tudo sendo adiado, e isso também... E o país, né, a Itália foi fechada para o mundo inteiro, todos os aeroportos fechados, estradas fechadas, ninguém sai, ninguém entra. E aqui em Mossoró chegou a notícia, né, que temos aí 3 casos suspeitos, um foi descartado pelos exames que foi feito, mas tem 2 ainda que estão esperando os resultados dos exames, né, tá esperando se é positivo ou se é negativo, e a gente se vê dentro realmente de uma crise global, sendo que a gente é do interior, do Nordeste, do Brasil, né, lá com um negócio como se fosse muito distante, e na verdade hoje não é mais. Isso é o que denota essa sociedade planetária, que realmente estamos todos conectados, né? E agora, antes apenas pelas redes sociais, né, que era o início, mas agora pela facilidade das comunicações, das viagens, do mundo, que tornou-se bem menor. Então a gente está em mais uma crise. E aí a gente já junta todas as outras crises que a gente vem atravessando, né? No nosso país, que também é um reflexo do mundo, a crise econômica, né, que a gente fica pensando, vai passar, não vai passar, vai piorar, não vai piorar, e a gente vê a crise nos valores. Talvez, se nós pensarmos, para todos os lados que a gente olha, estamos em crise. Verdade. E aí a gente tem que pensar o que é que significa crise. O que é crise, né? E aí, em vários
âmbitos do saber, a crise é encarada de uma forma, né? Na psicologia ela significa uma coisa, na economia outra coisa, na sociologia outra coisa. E aí a gente pensa que crise é uma característica, uma palavra que nos traz a ideia de mudança, né? De transformação, né? Que pode significar avanços e pode significar derrocadas. Porque, em princípio, a gente sempre liga a crise à derrota, à final, né? a distúrbios. Mas também a crise ela tem esse aspecto que pode ser reaproveitada, que ela pode ressignificar o momento que nós vivemos para nos levar a outros patamares e a outros lugares. E aí cabe a cada um de nós, né? E a ciência, o saber, ela traz elementos para que a gente entenda essas crises. As crises não são ao acaso. Infelizmente, Aline, a gente vê que a crise ela está para todos, mas ela não atinge a todos igualmente. Se nós pensarmos no aspecto econômico, essa semana mesmo, olhando no principal índice econômico do nosso país, né, da Ibovespa, digamos, um dia ela cai 10%, outro dia ela sobe 7%. Não podemos negar que isso tem um caráter de crise e traz muito sofrimento, por ser uma crise econômica, mas o investidor ele é atingido de uma forma. E aquela pessoa que está há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos sem emprego, ela também está sendo atingida pela mesma crise, mas de outra forma totalmente diferente. Então, as crises, no início, pelos meus estudos, eu acredito sempre que ela tem uma intenção por trás, na maioria das vezes, ela tem um motor, elas não se dão ao acaso, a maioria delas são produzidas, provocadas e têm interesses por trás, mas uma vez que elas estão instaladas, elas passam a atingir a todos, porém, infelizmente, uns de uma forma muito mais pesada, de uma forma muito mais dura do que outros. E aí, cabe a cada um procurar os elementos que sejam possíveis para si. Onde é que a gente encontra esses elementos para sobreviver nesses negócios? Porque, assim, tem gente que você vê que está sempre aí, tentando estar de bem com a vida, tentando levar os problemas, as crises de uma forma mais leve. Tem outras pessoas que já sucumbem, né? E aí vem ansiedade, depressão, outras coisas que a gente vê também, infelizmente, hoje com mais, não vou dizer normalidade, mas de uma forma mais comum, né? Eu estou aqui, estou estressada, estou depressiva, estou não sei o quê, como se fosse uma coisa bem normal e não é. Como é que a gente consegue achar esses elementos? Onde é que a gente pode procurar? Os elementos são vários, né? Eu tento pensar a crise como a crise dessa modernidade, né? De um projeto que ele inicia-se lá na Revolução Francesa, com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que tem a Revolução Industrial, o capitalismo, o iluminismo, que são a base desse nosso sistema político, social e econômico que nós vivemos hoje. Porém, Aline, uma grande falha desse projeto, que Bauman traz, é que confiou-se apenas na racionalidade, que a ciência traria todas as respostas, que a ciência levaria o homem e a mulher aqui entendido, a um mundo harmônico de paz, de felicidade plena e constante. E nós chegamos a um ponto que vemos que isso não existe. Não quero dizer que antes da modernidade vivíamos melhor, não é um combate ao antes e o depois, e é esse pensamento hoje que ele é difícil, muitas vezes, bipolar, do sim e não, do melhor e do pior, do preto e do branco, do válido e do não válido. Não, o pensamento ele deve ser complexo, ele deve ser amplo, para abarcar muitas coisas, não só a racionalidade. E aí, no primeiro bloco do programa, a gente vê essa expressão da arte. A arte é um elemento. A religião é outro elemento. A política, entendida como uma construção coletiva e busca da melhoria social, é outro elemento. Então, aí nós temos 4 elementos, incluindo, sim, a racionalidade e a ciência, o saber. Nós temos que ter a responsabilidade também, que às vezes as pessoas colocam muita responsabilidade para os outros e não buscam em si esses elementos. E aí eu entendo, através dos meus estudos, que esses são os 4 elementos, né? E a filosofia clássica já traz isso, né? Lá de Sócrates, de Platão, já traz bem esses 4 elementos como forma de compreender as leis do universo e aí viver da melhor forma dentro dessas leis, independente da época e das dinâmicas sociais. E uma questão que você traz do ser normal, essas depressões, essas ansiedades, acho que nos assusta a todos a quantidade de enfermidades mentais. Sim. Hoje. Sim. Nós temos um desenvolvimento material bem melhor, se você ver seus pais, seus avós, igual a maioria de nós, viveram em condições econômicas e materiais bem mais difíceis. E os problemas de saúde mental eram bem menores. Hoje nós temos, certo que muitos lutam
pela sobrevivência, mas de uma forma geral, avançamos. Isso é crédito da modernidade, isso é crédito do capitalismo. Houveram muitos avanços, a gente não pode jogar fora. Não, tivemos vários ganhos, não é uma busca por voltar atrás, mas sim por corrigir o que não conseguiu ser eficaz. E uma das coisas é essa da saúde mental, que a gente não pode entender como normal essa epidemia de ansiedade, de depressão, de falta de sentido no viver. E aí são questões maiores que não me sinto autorizado a entrar, porque são questões da psicologia, da psiquiatria, que não tenho maior conhecimento, mas a gente tem que observar essa sociedade para ver onde nós nos inserimos e o que podemos fazer com esses elementos, né? Esses elementos que são vários. A gente não pode entrar em uma normalidade. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Jean-Yves Leloup, que ele, junto com outros pesquisadores, ele traz um livro chamado Normose, talvez eu já o tenha citado aqui, que ele traz uma nova doença, como se fosse a normose, que é a gente tentar ser normal em uma sociedade que está doente. Nossa lógica social hoje, ela adoece, ela é equivocada, ela não serve para o humano de uma forma integral. Ela serve para quê? Para nos transformar em produtos ou em consumidores. Mas o humano ele não é feito nem para ser só produto ou só consumidor. Nós temos uma dimensão bem mais ampla. E é essa dimensão bem mais ampla que cabe a cada um de nós buscar. É uma tarefa muito difícil porque ela não é incentivada pelos grandes poderes, pelo esse poder transnacional de uma forma econômica que tem outros valores que são seguidos e, infelizmente, para alguns poucos que pertencem a uma elite, esse caos é benéfico. Há poucas pessoas, mas muito poderosas, que conseguem ter benefícios em meio a esse distúrbio todo da sociedade. Mas aí eu com isso, não trago uma fala de desesperança ou de fechamento. A gente vê em vários lugares novas alternativas de vida sendo efetivadas. Nós não podemos, nós entendemos que o humano nos trouxe aqui. E esse mesmo humano, nós, somos capazes de nos levarmos a locais melhores de convivência. Então, essa responsabilidade de cada um em buscar nesses vários elementos que estão ao nosso alcance, numa sociedade que está totalmente interligada e a gente sente esse mal pelo coronavírus, pelos aspectos econômicos, mas também temos uma possibilidade de acesso à informação gigante. Hoje, uma pessoa que tenha meios econômicos limitados, ela com a internet em casa, ela tem acesso a ótimos canais de YouTube, a ótimos perfis de Instagram, a ótimos perfis de Facebook, que há 10, 20 anos atrás isso era impensável. Então, às vezes não é fácil porque você não tem um start inicial, mas você tendo um start, um incentivo de alguém que vai te levar a algumas reflexões, vai te empoderar, principalmente no caso das mulheres, dos negros, das minorias não, né? Das pessoas que são vistas com algum certo preconceito ou como menores, mas que elas tenham um start para se empoderarem e aí a gente ir fazendo essa transformação que a gente quer, porque do macro, infelizmente, na lógica que nós vemos hoje, é mais difícil, né? Talvez surja do micro para influenciar o macro. E aí a gente, fica com as reticências, porque, vai ter que pensar mais, trazer mais Pedro aqui para a gente falar sobre isso, E o tempo é seu. Você é quem vai aí procurar as melhores formas, os melhores elementos, como o Pedro destacou aqui. E agradecer, viu, Pedro? Porque aí, como eu disse, vai ter que voltar para a gente refletir mais um pouco sobre essas coisas da vida, que eu acho muito importante a gente estar discutindo numa TV aberta, porque faz parte do nosso dia a dia essas reflexões e são extremamente necessárias para todo mundo. Pedro, obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e, assim, tomando empréstimo nas palavras de Bauman, acho que o papel do cientista social, o papel do saber não é indicar caminhos, mas mostrar a realidade que a gente vive. Então, através desse saber de vários pensadores que pensaram antes de nós de uma forma muito profunda e muito clara, a gente entendeu o mundo que a gente está, para aí sim, munido de elementos e de saber tomar nossas decisões que podem sim nos levar a caminhos muito bons em meio a realidades complicadas. Muito bem, tá? Então, o nosso cientista político, cientista social, cientista, Pedro Carvalho, aqui no nosso Tudo em Dia.